Bom dia. Bom dia. Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo você que está aqui nesse domingo. Se você está vindo pela primeira vez, se é a segunda vez ou se você está aqui todo domingo, seja muito bem-vindo por estar aqui. É uma alegria te receber no nosso culto. Bom, a gente está no meio de uma série chamada Quem é o Meu Ídolo? E na semana passada, a gente viu duas coisas bem importantes. O nosso tema era a fábrica de ídolos. Ou seja, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O meu coração e o seu coração é uma fábrica de ídolos. A gente precisa entender isso. E na semana passada, a gente viu dois pontos importantes que eu espero que a gente tenha saído convictos desses dois pontos. O primeiro ponto é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos porque ele faz de qualquer coisa boa um ídolo. Qualquer coisa que é boa, ela faz um ídolo. A segunda coisa importante que eu espero que a gente tenha tido convicção da semana passada é que qualquer expectativa que a gente deposita em algo desse mundo imperfeito, futuramente gera um colapso na nossa vida. É isso que o ídolo faz. Em algum momento ele gera um colapso na nossa vida. Ele destrói a nossa vida, nossas emoções, nossa vida física ou até espiritual. Eu espero que nós estamos nesse ponto do dia, da semana, da vida, do mês, com essas duas convicções bem enraizadas. Porque hoje a gente vai continuar, a gente vai para a parte 2 sobre a série Quem é o Meu Ídolo. E hoje o nosso tema é tudo o que você sempre quis. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E aí eu queria que você agora nesse momento pensasse na sua infância. Pense um pouquinho de lá quando você era pequeno, quando você era garoto. Pense um pouquinho lá de quando você brincava. Semana passada a gente falou aqui um pouquinho de quem eram os nossos ídolos, né? Eu falei qual era o meu ídolo de quando eu era pequeno. Mas eu quero que você pense alguma coisa na sua infância que você quis muito ter. Aquela coisa, aquele objeto, qualquer coisa que fosse, ou algo na escola, apresentar, ser o número 1 da Olimpíada de Matemática, não sei. Algo que você quis muito e você conseguiu ter. Pensa sobre essa coisa. O que era essa coisa que você quis muito e conseguiu ter? Quem aqui lembra de alguma coisa muito fácil, que na época da infância quis muito e conseguiu ter? Mega Drive. Oi? Mega Drive. Mega Drive, videogame. Videogame. PlayStation. Videogame. Graça. Uma piscina para montar. Léo. Amigos. Uau. Bia. Casinha da Barbie. E agora eu queria que você falasse uma coisa para mim. Como você se sentiu quando você obteve isso que você tanto queria? Qual era o sentimento que você teve ali? Você lembra? Realizada. Euforia. Felicidade. Felicidade. Euforia, felicidade. Esses sentimentos são muito comuns, né? Quando a gente realmente consegue aquilo que a gente quer ter. Bom, agora eu quero que você continue pensando na época da sua infância. E vai ter um outro cenário agora que eu gostaria que você pensasse. Quem aqui desejou muito uma coisa na infância e não conseguiu ter? Eu acho que todos nós também tem coisas que são raras as exceções que conseguiu ter tudo o que queria, né, na infância. Mas quem aqui queria muito uma coisa, desejou muito e não teve ela? O que era? Quero saber. Patinete. PlayStation. Uma piscina. Bicicleta.
merendeira para levar lanche na escola. Uma merendeira para levar lanche na escola. Um skate. Um skate. Alguém mais? Bom, como você se sentiu? Fala para mim um pouco do seu sentimento quando você não teve. Você queria muito isso, mas você não teve. Qual era o seu sentimento? Frustração. Calma. Frustração, raiva. O que mais? Eu vi alguma outra coisa. Tristeza. Injustiça. Bom, são muitos sentimentos. Eu acho que todos nós nos encaixamos em um pouco das duas perguntas, né? Dos dois cenários. Coisas que a gente queria muito e teve, coisas que a gente queria muito e não teve. E muitos sentimentos se misturam. Mas eu acredito que a maioria de nós passa a vida tentando transformar os nossos maiores sonhos, nossos maiores desejos em realidade. A gente quer transformar em realidade os sonhos que são mais caros, mais sacrificiais ao nosso coração. Muitas vezes a gente passa a vida toda tentando chegar naquele desejo, naquele objetivo, naquele ponto que a gente sempre desejou. Mas aí a gente pensa, né, o que será que tem de errado nisso? Porque a vida não se resume na busca pela felicidade. A vida não é isso, buscar a felicidade. Então eu preciso buscar aquilo que eu realmente desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito que eu preciso. A gente procura, no meio disso, de maneira muito intensa, várias maneiras de conseguir aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente mais deseja, a gente move a nossa vida em torno daquele objetivo, de conseguir aquilo. A gente está disposto a sacrificar tudo, até direcionar nossa carreira para isso, nossos recursos para isso, nossas emoções, a gente deposita em esforços para buscar isso que a gente tanto deseja. Mas, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente nunca imagina que concretizar, realizar os nossos sonhos mais profundos pode ser uma das piores coisas que podem nos acontecer. Vocês já pararam para pensar que realizar os nossos maiores sonhos, nossos desejos mais profundos do coração, pode ser a pior coisa que pode acontecer para a gente? Por que será que, com tanta frequência, eu acho que quando a gente observa as pessoas, nós mesmos, tudo que acontece ao nosso redor, por que será que a gente vê com tanta frequência que quando alguém realiza o desejo mais profundo, aquela coisa que ela mais busca no coração dela, aquilo se torna um desastre na vida da pessoa? Não sei se aqui lembram, tem um ditado popular que expressa muito isso. Todos vocês já devem ter falado ou ouvem, mas lembra quando alguém fala, Deus não dá asa à cobra? É tipo isso. E é interessante porque biblicamente a gente começa a entender também essa ideia daquilo que o ser humano mais procura, mais deseja, aquilo pode destruir ele. Olha que interessante, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, olha o que Paulo vai falar sobre isso. No livro de Romanos, Paulo escreve que uma das piores coisas que Deus pode fazer às pessoas é entregá-las aos desejos do seu próprio coração. Olha que interessante, em Romanos 1, versículo 24, diz: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Mesmo que é um contexto falando sobre impureza e imoralidade, olha que interessante quando a gente enxerga que Deus deixou as pessoas se entregarem aos desejos do coração deles. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer comigo e com você. Porque o maior castigo imaginável para uma pessoa seria ela
realizar o sonho do coração dela? Por que será que entregar a pessoa ao próprio desejo do coração dela é algo tão ruim? Por que será que Paulo tem essa visão, biblicamente falando, teologicamente falando? Por que será que essa é a visão? Quando a gente concretiza, realiza o maior sonho da nossa vida, quando a gente se deixa entregar ao desejo do nosso coração, por que isso pode ser tão ruim? E isso confirma a ideia, né, de que às vezes a gente realizar aquele nosso maior sonho, aquele nosso maior desejo, pode ser algo muito ruim para a nossa vida. Mas aí no mesmo capítulo, Paulo ele resume a condição humana, respondendo a essa pergunta nossa. Porque a gente fica nessa dúvida, por que me entregar, Deus me deixar entregar ao meu próprio desejo, no meu coração é tão ruim? No versículo 25, essa resposta já vem. E isso é muito incrível, a Bíblia é incrível porque ela não nos deixa sem respostas. No versículo 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Não sei se vocês conseguem entender, mas o que acontece é que quando somos entregues aos desejos do nosso coração, quando a gente obtém aquilo que a gente sempre quis, muitas vezes a gente cai no engano do nosso coração, que lembrem, é uma fábrica de ídolos, pega qualquer coisa boa e transforma isso num ídolo. Então aquilo que a gente realiza faz com que a gente adore a criatura, com que a gente sirva a criatura ao invés do Criador, que é Deus. A gente inverte os papéis de criatura e Criador. A criatura a gente passa a adorar como se fosse o nosso Criador, mas o nosso Criador é só Deus, e a gente não adora a Deus. A gente precisa entender que todo ser humano vive em torno de alguma coisa. O ser humano precisa viver em torno de alguma coisa, de um propósito, um sentido, um objeto, uma criatura. O ser humano nasceu, a gente tem no nosso coração, na nossa essência, a adoração. A gente precisa adorar algo. Mas muitos ainda não sabem que Deus nos criou para adorá-lo, não para adorar as coisas daqui desse mundo imperfeito. E é aí que muitos se perdem, porque muitas pessoas estão adorando as coisas desse mundo, as criações humanas, ao dinheiro, ao poder, ao sucesso, seja isso tangível ou intangível. E é interessante, porque a gente vive de uma maneira que alguma coisa tem que cativar a nossa imaginação. Alguma coisa tem que receber um depósito de esperança do nosso coração. Alguma coisa a gente precisa fazer uma aliança fundamental para a nossa vida. No entanto, a Bíblia diz que a gente só consegue imaginar o que é correto. A gente só consegue depositar nossa esperança em algo correto. A gente só consegue fazer uma aliança com algo correto por meio do Espírito Santo. É Ele quem faz a gente ter uma aliança com Deus, a gente imaginar Deus, a gente depositar nossa esperança em Deus. Dois filósofos judeus que conheciam as Escrituras profundamente fizeram um comentário muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eles conhecem as Escrituras de modo muito profundo, mesmo sendo judeus, e eles falaram uma coisa muito interessante. O princípio central da Bíblia é a rejeição da idolatria. Vou repetir. Dois filósofos judeus, estudiosos das Escrituras, concluíram que o princípio central da Bíblia é a rejeição à idolatria. Ou seja, a Bíblia está repleta de histórias que retratam as inúmeras formas que o ser humano se relaciona e adora aos ídolos. Mas a Bíblia também não só retrata isso, mas ela mostra como Deus lidou com isso, como Deus ajuda
a cada um de nós a lidar com os ídolos que nós temos. E é inegável que um dos personagens centrais da Bíblia é Abraão. Abraão, como a maioria dos homens da antiguidade, ele ansiava por ter um herdeiro, por ter alguém que fosse descendente dele. Abraão ansiava por ter um filho, alguém que fosse levar o nome dele adiante. No caso de Abraão, por conta da história dele, que a gente vai entender um pouco aqui, isso se tornou um desejo muito profundo no coração dele. Abraão ansiava por muitos e muitos e muitos anos ter um filho. E aí, em determinado momento, Deus aparece para Abraão. E aí, Deus faz uma promessa surpreendente para ele. Então, Deus fala assim: Abraão, se você me obedecer fielmente, se você tiver o seu coração fiel a mim, eu vou te abençoar. E todas as nações serão suas descendentes. Uau! Para Abraão, que era casado com Sara, e Sara era infértil, e eles já eram de uma certa idade, praticamente idosos, aquilo era surreal. Talvez ele nem tinha fé para entender aquilo que Deus estava falando para ele, para o que Deus estava prometendo. Mas teve um chamado para Abraão antes disso acontecer. Quem aqui lembra qual foi o primeiro chamado de Abraão? Eu ouvi. Saia da sua terra. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Olha que interessante. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama Abraão para ele largar tudo que era familiar, tudo que era seguro, tudo que dava esperança, tudo que dava conforto para ele. Ele falou: Abraão, eu sei que onde você está, na sua terra, com a sua família, é confortável, é bom, você se sente seguro, você se sente esperançoso nessa terra, mas eu preciso que você saia. Sai do seu porto seguro, sai de onde você está. E eu acredito que isso é muito familiar para todos nós aqui, porque a maioria de nós não é de Ribeirão Preto, por exemplo. A maioria de vocês que estão na USP vieram de alguma outra cidade para estudar aqui na USP. Eu tenho conhecido mais e mais pessoas que são de cidades ao redor de Ribeirão Preto, cidades menores, e vêm para Ribeirão Preto por oportunidade de trabalho, para uma cidade maior. Cada um de nós aqui viveu isso daqui que Deus chamou Abraão a viver. Saia da sua terra, sai do seu conforto, sai do seu núcleo familiar. Deus estava falando para Abraão: cara, eu quero te fazer numeroso, eu quero te fazer crescer, mas eu tenho um chamado aqui, tem algo, tem um passo de fé que você precisa dar. Foi pedido para Abraão abrir mão de coisas confortáveis e seguras para ele, em prol de Deus, por conta da causa de Deus. Mas, apesar desse chamado divino para Abraão ter exigido tanto dele, tanta fé, tanto desconforto de sair da sua zona de conforto, desafiar a sua esperança, tinha uma promessa. E Deus ele é sempre assim. Ele faz um chamado, mas ele tem uma promessa, sempre. E tinha uma promessa para Abraão. A promessa é que ele teria descendentes. E Abraão queria ter um filho. A fome com a vontade de comer. Sara, a esposa de Abraão, sempre foi incapaz de engravidar.
Mas Deus prometeu que Abraão teria um filho. Deus prometeu. E quando Abraão tinha 100 anos, Sara provavelmente tinha uns 90 anos, ela deu à luz um filho, chamado Isaac. E isso era uma clara intervenção de Deus. Não tinha como explicar aquilo. Não tinha argumentos científicos que pudessem explicar. Em tão avançada idade, alguém gerar um filho. Aqueles anos que Abraão esperou para ter um filho, e foram vários anos, foram agonizantes para ele, foram angustiantes, foram de, às vezes, talvez dúvidas. Talvez pensar, de que maneira será que Deus falou que eu teria filhos? Porque eu acho que da maneira que eu estou pensando não vai rolar. Mas esses tempos de espera refinaram a fé de Abraão. Mas também teve um outro efeito no coração dele. Nenhum outro homem na terra, eu ouso dizer que nenhum outro homem na terra ansiou tanto por ter um filho como Abraão. Nenhum outro homem desejou tanto ter um filho quanto Abraão. Depois de ter ouvido a promessa de Deus que isso aconteceria. Mas agora a gente tem que parar para pensar o seguinte sobre Abraão. Esse tempo todo de espera, que a gente acredita que refinou a fé de Abraão, mas também aumentou muito o desejo dele por ter um filho. Abraão esperou e se sacrificou por causa de Deus ou por causa de um menino que fosse seu descendente? Deus era apenas um meio para um fim na vida de Abraão? Será que Deus era só um meio e por conta disso que Abraão estava esperando? Não era por conta de Deus, mas sim para ter um filho. Em última análise, a quem o coração de Abraão estava entregue? Era Deus ou satisfazer seu anseio profundo, seu sonho de ter um filho? Será que Abraão aprendeu a confiar em Deus, a amar a Deus? Será que Abraão aprendeu a confiar e amar a Deus por quem Deus é ou pelo que Deus poderia fazer? E agora, onde estava o coração de Abraão? Será que Abraão estava caminhando com Deus porque ele sabia que poderia receber de Deus grandes coisas? E agora, onde está o coração de Abraão no meio disso tudo? E aí, quando a gente lê Gênesis, então desde o primeiro chamado, Abraão sai da sua terra, tem a promessa que ele vai ter descendentes. Quando a gente chega no capítulo 21, Abraão tem um filho, Isaac. Beleza. E aí, quando a gente vê que Abraão tem um filho, eu acho que muitos de nós pensam, bom, agora vai falar o que Isaac fez, né, na vida dele, aí vai passar para outro pai da fé, e aí a gente vai aprender sobre outra pessoa. E a gente acha que acabou. E aí a gente acha que Abraão, Sara e Isaac viveram felizes para sempre. É isso. A gente fala, uau, a fé de Abraão triunfou. Ele teve um filho, ele foi fiel a Deus, ele saiu da terra. E Isaac nasceu. Foi um milagre. É isso. A história de Abraão se resume ao milagre do nascimento de Isaac. É isso, e acabou. Felizes. Agora Abraão pode morrer feliz. Ele e Sara já têm uma idade avançada. Agora vamos ver as histórias de Isaac daí para frente, se ele é tão fiel quanto o pai dele. A gente acha que o chamado de Abraão foi cumprido quando a gente chega no nascimento de Isaac. A gente acha que a espera de Abraão, ter fé para esperar de maneira paciente, sem desonrar a Deus, a gente acha que isso é tudo da vida de Abraão. Porém, Deus, ele faz tudo de maneira muito completa. E lembre, a Bíblia é uma questão de mostrar
o relacionamento dos seres humanos contra os ímpios. Lembra o ponto que a gente está refletindo? Abraão aprendeu a amar e a confiar em Deus por quem Deus é, ou pelo que ele pode receber de Deus? O nascimento de Isaac não resolve essa questão para a gente. Ainda não resolve. E Deus sabia disso. Ainda faltava algo para lidar com o coração de Abraão. Assim como tem coisas que Deus sempre vai lidando no nosso coração. E aí, Abraão recebe um novo chamado em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 2, diz assim: Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Uau! Esse segundo chamado é um pouco mais cruel, um pouco mais duro. Não é só sair da sua terra. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? A nossa vida é do mesmo jeito. Deus faz chamados constantes para nós ao longo da nossa caminhada com Ele. Não para no primeiro chamado. Eu acho que alguns aqui de nós, que já está um bom tempo, né, caminhando com Deus, sabe que o chamado que a gente recebe para largar algumas coisas quando a gente está estudando a Bíblia, não é o mesmo chamado que a gente está recebendo hoje. Mas Deus, ele trabalha por etapas, por processos, por fases da nossa fé. Deus, ele vai refinando nossa fé conforme ele vai fazendo os chamados para a gente. E isso a gente precisa ter bem claro. Você está recebendo um chamado hoje, enquanto você está estudando a Bíblia, mas esse não vai ser o único chamado para você. Ao longo da sua caminhada com Deus, terão outros chamados. E cada vez vai sendo mais desafiador para você. Porque Deus, ele vai trabalhando e lapidando a nossa fé dia após dia. Dia após dia. Fechei o parênteses, vou voltar para Gênesis. E agora veio um teste supremo. Porque Isaac agora era tudo para Abraão. Era o filho que ele tanto queria. Era o filho que ele esperou por décadas. Era tanto que Deus, ele fala aqui, Deus deixa claro: o seu único filho Isaac, a quem você ama. Deus não fala só, pega seu filho Isaac e vai lá. Não, Deus sabe que Abraão ama Isaac mais do que tudo. E Deus deixa bem claro: tome o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, Abraão. E aí eu quero que fique bem claro aqui, que muitos de nós estamos longe ainda de sermos pais. Mas eu quero que a gente comece agora a fazer um paralelo, que essa história não é só sobre pais e filhos, mas é sobre aquilo que você ama, aquilo que você mais ama nesse mundo. Provavelmente isso é um ídolo para você. O que é isso? Quem é o seu Isaac? Aquilo que você mais ama. E se Deus lhe pedisse para você ir até um monte, na região de Moriá, para sacrificar, você obedeceria a Deus? Ou você tentaria negociar com Deus? Mas agora, comece a traçar esse paralelo. Qual é o meu Isaac? O que Deus me pediria, que eu tanto amo, para eu sacrificar? A paixão de Abraão pelo filho se converteu numa adoração a Isaac. Antes, o significado da vida de Abraão estava sendo a palavra de Deus. Deus falou para ele ir, ele foi com fé. Deus falou para ele esperar, ele esperou. Mas e aí? Isaac nasceu. E agora? A vida de Abraão estava dependendo ainda da palavra de Deus ou de Isaac? O centro da vida de Abraão estava mudando. E quando Deus vê que o centro da nossa vida está mudando, Ele age. Ele faz chamados para que a gente não deixe que o centro da nossa vida seja qualquer coisa que não seja Ele. Por isso que Deus faz os chamados. Por isso que Deus refina a nossa fé.
para que o centro da nossa vida seja sempre Ele, e não aquilo que a gente mais ama desse mundo imperfeito. Deus não estava dizendo que Abraão não podia amar o filho dele. Não é isso. Não é que você não pode amar o seu filho, não é que Abraão não podia amar o filho dele. Mas a gente não pode pegar algo que nós amamos e transformar isso num ídolo. A gente não pode pegar isso, esse amor que a gente tem, e transformar isso numa adoração. A gente não pode pegar aquilo que a gente tanto ama e colocar no centro da nossa vida, como se fosse Deus. Se alguém coloca, nesse caso de Abraão, um filho no lugar do Deus verdadeiro, essa pessoa cria um amor idólatra, um amor tão idólatra que sufoca a criança, o filho, e estrangula essa criança pela maneira que ela se relaciona com esse filho, por ser um ídolo. E é interessante, quando a gente... Então, Abraão, ele recebe esse chamado, e aí a gente pensa, uau, Deus está sendo muito rígido, né, com Abraão. Deus está aqui sendo condizente com a morte, né, com o sacrifício de crianças humanas. Muitos já pegaram essa história de Abraão para defender sacrifícios de crianças, igual a gente viu na mensagem anterior, que na Grécia os antigos deuses pediam isso, né? Mas Deus é um Deus completo, é um Deus que trabalha no nosso coração. Quando a gente lê Gênesis 22, no versículo 9 a 12, diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Uau! Eu acho que já aqui eu falo, uau, Abraão tem fé. Abraão sabe quem Deus é. Abraão conhece Deus o suficiente, confia em Deus o suficiente para preparar o sacrifício do seu próprio filho. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Uau! Que homem de fé! Ele pegou a faca e estava pronto para sacrificar o seu filho. Lembre-se, o filho que o próprio Deus sabia que era o filho que ele tanto amava. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão! Sim, aqui estou. Não estenda a sua mão contra o rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Não sei se ficou claro, mas o que pareceu para a gente uma rigidez tão grande de Deus com Abraão, de pedir para ele sacrificar o filho dele, na verdade foi um ato misericordioso de Deus, de não permitir que Abraão colocasse qualquer outra coisa no centro da vida dele que não fosse o Deus verdadeiro. Deus foi misericordioso, porque se Deus não é mais o centro da vida de Abraão, Abraão provavelmente perderia a fé e não seria o Abraão que a gente fala tanto hoje, que é tão famoso, que é pai de muitas fés ao redor da nossa vida, do mundo. Enquanto Abraão não precisasse escolher entre o filho dele, que ele tanto ama, e a obediência a Deus, ele não ia conseguir entender se o amor dele pelo filho estava se tornando idolatria. Até que a gente chegue nesse ponto do sacrifício, de sacrificar aquilo que a gente tanto ama, e a obediência a Deus, a gente não vai conseguir entender se nós estamos idolatrando alguma coisa. A gente precisa chegar nesse ponto. Eu obedeço a Deus ou eu sacrifico o meu ídolo, o meu Isaque, aquilo que eu tanto amo? Da mesma maneira, a gente não pode perceber
como alguma coisa tem se tornado um ídolo para nós, até que a gente vá fazer essas coisas, até que a gente pegue a faca na mão e esteja pronto para sacrificar. Eu vejo que muitos de nós aqui temos uma história de momentos que a gente ficou com a faca na mão e ia sacrificar algo, e Deus falou: não precisa, não precisa, não precisa sacrificar, porque agora eu sei que você me ama, acima daquilo que é o centro da sua vida. E Abraão realizou aquela jornada no monte, e só depois disso, só depois do anjo ter falado com ele, ele pôde amar Isaac da maneira que ele deveria amar um filho. Só depois disso ele poderia amar Isaac da maneira adequada e com sabedoria. Porque agora a gente tem que pensar, se Isaac tivesse se tornado a principal esperança e alegria de Abraão, provavelmente Abraão seria aquele pai exagerado ao disciplinar Isaac. Porque para ele, como Isaac é o ídolo para ele, ele teria que fazer de Isaac o filho perfeito. Ou Abraão seria um pai que não disciplinaria Isaac o suficiente, porque não ia suportar ver o descontentamento do filho quando seria disciplinado. Ou Abraão seria o pai que faria as duas coisas, ia exagerar na disciplina e não disciplinaria o suficiente. Abraão mimaria Isaac, mas também seria excessivamente bravo e cruel. Quem aqui conhece pais assim? Que não conseguem ter um equilíbrio na criação do filho, ou não criam o filho de uma maneira adequada. E sabe por quê? Porque quando o filho se torna um ídolo, o que o ídolo faz conosco? Escraviza. O ídolo nos escraviza. E Abraão começaria a ser escravizado pelo próprio filho a quem ele tanto amava. Se ele não tivesse disposto a entregar isso para Deus, ele não conseguiria amar Isaac da maneira adequada. O amor e o sucesso de Isaac seriam a única identidade que importaria para Abraão. Se Isaac estivesse sentindo amado, se Isaac tivesse sucesso, isso seria a nova realização de Abraão. Não seria mais ser temente a Deus para que Isaac também fosse. Não sei se vocês sabem, mas as três grandes religiões monoteístas do mundo atual, judaísmo, islamismo e cristianismo, consideram Abraão seu fundador. O judaísmo, islamismo e cristianismo veem Abraão como o pai fundador da fé deles. Mais da metade das pessoas do mundo todo chamam Abraão de um pai espiritual. Mas isso jamais aconteceria se Deus não tivesse lidado com o ídolo no coração de Abraão. Jamais. Se Deus não lida com o ídolo Isaac no coração de Abraão, Abraão não seria o pai espiritual de mais da metade do mundo. E aí eu te pergunto, você quer ser um seguidor de Jesus? Então precisa permitir que Deus lide com o ídolo do seu coração. Se você quer influenciar como Abraão influenciou, você precisa permitir e estar disposto a sacrificar o seu ídolo, aquilo que você tanto ama no seu coração. Porque é assim que Deus nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus e a sermos homens e mulheres de fé. E vai chegar o momento em que você estará ali numa linha bem tênue, aquela linha bem difícil, que você vai se ver entre obedecer a Deus ou deixar o seu ídolo intocável. Você vai chegar nesse ponto onde você vai ter que fazer uma escolha: ou eu obedeço a Deus,
ou eu deixo meu ídolo intocável? Qual vai ser a minha escolha? E esse momento, e eu espero que você se lembre que nesse momento é um momento de tanta dor, tanta indecisão de soltar o seu ídolo, de desapegar do seu ídolo, de deixar ele ir, que esse momento pode te consumir, pode parecer como uma morte para você, pode parecer algo muito difícil, mas é nesse momento que parece que Deus está matando a gente, que na verdade Deus está nos salvando, assim como foi com Abraão. Nesse momento difícil de soltar o nosso ídolo e de obedecer a Deus, que vai exigir tanto do nosso coração, das nossas forças, é nesse momento que você acha que Deus está te matando, mas no fundo Deus está te salvando. Deus viu o sacrifício de Abraão e disse: agora eu sei que me amas. Agora eu sei que você teme a Deus e que me amas, porque não negou a mim o seu filho, o seu único filho. Mas, trazendo para nós hoje, a gente sabe do sacrifício de Jesus Cristo. E até que ponto a gente consegue olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e falar para Deus: Deus, agora eu sei que o Senhor me ama, pois o Senhor não negou o seu filho, o seu único filho, numa morte de cruz, para mim, por mim, para me salvar. O quanto a gente tem falado isso para Deus? Deus falou isso para Abraão. O quanto nós temos falado isso para Deus? O quanto a gente reconhece o amor de Deus por nós? Deus, o Senhor, não negou o seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, numa cruz. E agora eu sei que o Senhor me ama. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando a importância do que Deus fez por nós, por meio da morte de Jesus Cristo, começar a ficar bem clara na nossa mente e viva na nossa mente, aí sim começa a ser possível para nós, no nosso coração e para a nossa fé, descansar o nosso coração em Deus, em Jesus, e não em qualquer outra coisa imperfeita desse mundo. O ponto é esse: quando a gente entende o sacrifício de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Filho de Deus a quem Deus tanto ama, Ele não negou isso por nós. Quando a gente entende isso, aí sim começa a ser possível com que a gente comece a, de forma clara, amar a Deus, entender a Deus e andar com Deus e adorar somente a Deus e não a qualquer coisa desse mundo imperfeito, seja ela qual for. Por fim, Romanos 8, versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus sempre faz chamados para refinar o nosso coração, para aumentar a nossa fé, para nos fazer crescer. E sempre tem uma promessa. Sempre tem uma promessa. Por fim, eu quero só deixar essa reflexão para a gente. Como identificar o meu Isaac? Então você precisa se perguntar e orar sobre isso. Primeiro, qual é a coisa que eu mais temo perder nesse momento da vida? Qual é? Segundo, qual coisa pode fracassar se eu for extremamente obediente a Deus? Terceiro, estou disposto a fracassar nisso por obediência a Deus? Que a gente ore em cima dessas perguntas e dessas respostas. Ora para Deus. Porque a gente precisa
vez após vez, identificar qual é o nosso Isaac. E Deus, Ele está trabalhando para refinar a sua fé, o seu coração, está te chamando para vez após vez o seu Isaac ser derrubado. Se você não derruba o seu Isaac, se você não deixa Deus derrubar o seu Isaac, sua fé não está sendo refinada. O seu ídolo está lá e não é Deus. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno e poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Deus, por lidar com o nosso coração, por lidar com os nossos Isaques, por lidar com tanta paciência, com tanto amor, mas também de maneira tão necessária com o nosso coração. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. O Senhor não negou o Seu Filho, que o Senhor tanto ama por nós. Ele morreu na cruz por nossa causa. E assim nós sabemos que o Senhor nos ama, Deus. E é por entender que o Senhor nos ama que o Senhor deve ser o centro da nossa vida. Não é tudo o que a gente quer, não é aquilo que é mais profundo do nosso coração, mas é Jesus, é o Senhor Deus, é o Seu Espírito Santo que deve ser o centro da nossa vida. Que nós possamos a partir de agora estar dispostos a deixar o nosso Isaac ir, a sacrificar o nosso Isaac, para que o Senhor veja que nossa fé está sendo refinada, que nós podemos amar ao Senhor, nos entregar ao Senhor completamente. Trabalhe em nosso coração, tire do nosso coração o Isaac, aquele a quem a gente ama, aquele a quem a gente mima, mas que nós possamos ser totalmente dedicados a Ti, Deus, porque o Senhor é quem tem esperança, aliança e promessas verdadeiras para as nossas vidas. Fique com o restante do nosso culto, com a nossa semana, e que os nossos Isaques sejam derrubados pelo Senhor. Em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.